mais uma vez estou aqui cumprindo o meu dever de senador do Paraná e, portanto, fiscal do governo e defensor, acima de tudo, das boas intenções da nossa presidenta Dilma. Nós já prestamos um grande serviço à presidenta quando afastamos o senhor Bernardo Figueiredo da NTT. Mas parece que lá não mudou nada. Mas quero fazer um parênteses de entusiasmo com a nossa presidenta. O PMDB ontem prestou um grande favor à presidenta da República, acabando, violando o Código Florestal urdido aqui no Senado da República, que, a meu ver, ainda deixava muito a desejar. Mas a bancada do PMDB votou fechada pelo retrocesso, pelo barbarismo, e agora a nossa presidenta vai vetar o código e vai subir mais 10 pontos nas pesquisas de opinião pública. Ela tem que agradecer a tolice do PMDB da Câmara, que votou como não devia ter votado. Votou contra a preservação da natureza e rompeu um acordo que, a meu ver, ainda não era o ideal forjado aqui no Senado da República. Mas eu venho à tribuna hoje para trazer à presidenta uma informação importantíssima a respeito da NTT. Me preocupa muito essa NTT. Nós livramos a presidenta do Bernardo Figueiredo, mas parece que isso não resolveu nada. Ela não mandou para o Senado os novos nomes, nós temos uma diretoria inconstitucional. E eu me refiro à verificação pelo Tribunal de Contas dos absurdos que estão acontecendo. Há muitos problemas nos contratos de concessão. E procedimentos internos da NTT permitem que as concessionárias joguem no fundo de caixa com TIR entre 18% e 24%, mesmo com a presidenta baixando os juros e o mercado estando trabalhando com 8%, 9%. Investimentos novos, entre parênteses. Manutenção, considerada como investimento reversível e com a correção de 18% a 24% do ponto de vista contratual. É o famoso contrato estático, senador Humberto. O contrato que não se adequa à realidade do equilíbrio financeiro. E esse processo do Tribunal de Contas da União se refere à primeira fase dos contratos, quando os juros estavam altos e, à época, talvez até se justificasse a existência dessa TIR. Nunca de tratar como investimentos novos projetos singelos de manutenção. Isto se refere a contratos examinados pelo Tribunal de Contas na Nova Dutra, rodovia Eurico Gaspar Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói, Concepa, Porto Alegre-Osório, Consérgio de Fora Rio de Janeiro, e o Tribunal de Contas detalha isso no processo 005534 de 2011, relatório de auditoria da CSEX. Agora, nós temos problemas na concessão da BR-101 entre o Espírito Santo e a Bahia. O contrato reproduz as mesmas barbaridades. Permite que se considerem investimentos reversíveis obras de manutenção e mantém este aspecto da TIR, da tarifa interna de retorno estática, com juros simplesmente absurdos. O Tribunal de Contas da União pediu informação, solicitou ao atual presidente da NTT, irregular, mas atual presidente, que suspendesse a homologação. Houve uma revolta interna. E pelo que me chega como informação, a razão é a seguinte: tínhamos um contrato estabelecido anteriormente, um compromisso com os empreiteiros, com os concessionários, e nós queremos homologar esse contrato antes que o tribunal mexa nisso. Parece que retiraram ou pretende retirar o presidente que se recusou a homologar a concessão. Isso tudo está estampado no jornal Valor hoje. TCU impede a agência de aprovar leilão da BR-111 e coloca novamente sob suspeita esta famigerada ANTT. A nossa presidenta devia mandar os nomes para o exame do Senado e pôr um paradeiro nesse processo. Senão, acaba de nada valendo o favor
que o PMDB lhe prestou ao fazer a bobagem de recusar o Código Florestal do Senado, que ela vai vetar. E os 10 pontos que ela vai subir pode se transformar numa queda no médio e no longo prazo na sua apreciação pela opinião pública. Presidenta Dilma, leve a fundo a faxina. O Senado impediu a nomeação do Bernardo Figueiredo, a sua recondução. Mas não é possível que ele continue mandando e que compromissos absurdos como esse que eu acabo de descrever sejam mantidos. Eu solicito, senadora Ana Amélia, que esses documentos, a auditoria que eu tenho em mãos do Tribunal de Contas da União e uma cópia da matéria da auditoria do Tribunal de Contas e uma cópia da matéria do jornal Valor sejam rapidamente entregues para a nossa presidenta, através da Casa Civil ou não, para que amanhã não se diga isto aconteceu porque a nossa presidenta não tinha conhecimento do que ocorria. Eu quero que, oficialmente, ela tenha conhecimento do relatório do Tribunal de Contas e da matéria do jornal Valor e dos termos em que eu fiz esse pronunciamento de alerta, como uma ajuda da base do governo para que erros não sejam novamente cometidos.